Recomeçar não é começar do zero, é valorizar aquilo que já é seu. Foi dessa forma que na semana passada eu comecei a falar um pouquinho a respeito do que estava rolando aqui em casa, de toda a transformação que a gente está passando por aqui. Meu nome é Betânia, eu sou designer de interiores. Eu transformo casas em verdadeiros lares, entendendo a essência, a identidade do dono, para que possa transformar o seu ambiente e fazer sentido na sua vida. Agora, eu estou reformando a minha própria casa e hoje eu vou trazer para vocês aqui aquilo que já foi feito, aquilo que aconteceu antes do primeiro vídeo ser gravado, e vocês já vão poder ter uma noção de que fase nós estamos por aqui. Vou mostrar o que aconteceu antes e depois eu volto aqui para fechar com vocês. Então, esse é o grande causador de toda a obra que está rolando aqui em casa. Eu resolvi que eu ia trocar a luminária que tinha aqui em cima por um ventilador de teto, porque eu não gosto de ar-condicionado no quarto, resolvi trocar agora no verão. E aí, em volta aqui, como na foto que eu já mostrei antes, eles tiveram que abrir um pouco mais o forro para poder justamente fazer a fixação e garantir que o peso do ventilador e até a vibração dele não iria fazer com que ele caísse. Então eles tiveram que abrir mais para os lados para garantir fazer o reforço no forro. Isso já era previsto, lógico. E depois de fixado no local, a gente tinha um pedaço de drywall que ainda não tinha sido pintado, hoje eles já emassaram. E foi o start para a gente começar a fazer mais coisas aqui em casa. Como eu ia precisar fechar, emassar tudo, cobrir o buraco que tinha antes, ia precisar pintar o forro, nós resolvemos que nós pintaríamos o quarto. Pintar o quarto até porque essa tomada só tinha tomadas nessa parede aqui do lado e eu queria levar as tomadas pro lado da cabeceira, porque não fazia sentido eu ter tomadas aqui durante a noite para colocar um abajur ou alguma coisa assim. Então, eles também rasgaram a parede para garantir que isso tudo fosse conduzido até a parede de lá. E aí nós tínhamos um problema, tinha que pintar o quarto todo. Vamos pintar o quarto inteiro? Então, vamos aproveitar para pintar a casa toda. Aí, aqui a gente consegue ver que o quarto já está vazio, eles já começaram a tratar tudo. Mas eu vou mostrar como é que está o restante da casa. Aí, já que nós vamos pintar o quarto, vamos pintar a casa toda. Vamos pintar a casa toda? Então, por que a gente já não faz a instalação do ar-condicionado nos dois escritórios, nesse aqui e no outro que fica aqui no corredor, garantindo que os dois escritórios, que são aonde nós temos o sol da tarde batendo, né? Que eu já tenha máquinas instaladas aqui para pintar de uma vez e já fechar tudo que tivesse que ser aberto, digamos assim, por conta da própria instalação do ar-condicionado. Já tinha infraestrutura, mas ainda não tinha as máquinas, e eu sabia que eles iam ter que rasgar alguma coisa de teto, de parede, para conseguir chegar até lá. E também a máquina da sala, porque a máquina aqui ainda não tinha sido instalada, então a gente precisava fazer com que toda a instalação fosse feita para depois finalizar com a pintura. E aí fazia mais sentido a gente já fazer essa instalação agora. E aí o que era para ser a instalação só de um ventilador de teto do quarto de casal já virou uma máquina de ar-condicionado, duas máquinas de ar-condicionado, 3 máquinas de ar-condicionado, a pintura da casa inteira, fora a condensadora que tá lá na lavanderia e que depois eu mostro para vocês. Só que daí, para passagem, para chegar nessa máquina aqui, eu tenho uma viga que passa
por aqui. Então eu não podia desgastar a parede na viga. Então eu tive que criar uma caixa para conseguir esconder toda a parte de tubulação que desce por aqui para chegar no ar-condicionado. Como o dreno do ar-condicionado não existia neste quarto aqui, porque na verdade o ponto era para ser no quarto de casal originalmente e não nesse escritório do lado de cá, a gente teve que puxar o dreno para cima, para essa boneca aqui na parede que já existia, colocar o dreno, que é aquela pecinha azul que está lá em cima, para fazer com que esse motorzinho puxasse a água que pinga do ar-condicionado em direção da área de serviço que vai estar lá no outro cômodo. Além disso, aqui alguns pontos já foram fechados, então a gente perdeu essa parte inicialzinha de fotos, depois eu consigo mostrar para vocês. E aí eu falei, bom, já que estou mexendo nas paredes, a gente pega um ponto de tomada que ficava só na parte de baixo aqui, como eu vou ter um sofá nessa parede, falei, vou subir, já que o interruptor ficava aqui em cima, falei, nada mais justo do que a gente já subir este ponto de tomada para cima, porque ele não fica atrás do sofá, e é mais fácil se a gente quiser sentar no sofá, carregar um telefone, então eu já tenho a tomada para cima, então também puxamos uma tomada para o ponto de cima. Tudo isso por quê? Porque eu ia colocar um ventilador no quarto de casal. Já que eu tive essa ideia de puxar a tomada para cima no outro escritório, por que não fazer nesse escritório também? A tomada chegava aqui, antes eu tinha percorrendo pela parede uma canaleta, e aí agora nós puxamos, a minha mesa de escritório costuma ficar aqui embaixo da janela, então puxamos para esse ponto aqui na parede que também tem um interruptor, aproveitamos para puxar também mais uma tomada. Aí o caminho dela foi sair daqui, subir até a luminária, porque aqui nessa construção ainda foi feita por cima toda a parte de tomada, de fiação, né? Subiu até aqui e depois desceu para a caixinha lá, sem eu precisar rasgar a parede. Essa foi a parte boa. O único lugar que eu tive que rasgar a parede para poder colocar uma tomada nova, que foi a na cabeceira da minha cama no quarto de casal. Essa a gente teve que rasgá-la no outro quarto, nesses dois escritórios não foi necessário. Aí a gente vem para a sala. E aí eu consigo mostrar aqui que a gente trouxe todo o mobiliário que estava nos escritórios. Tem parte da minha mobília, de cadeiras que são aqui da sala de jantar. Tá tudo lá na sacada, porque é uma área que a gente consegue deixar fechada e que não fica pegando o pó da obra, né? Então a gente conseguiu levar tudo para lá. Vocês veem que o sofá, que depois vai pro escritório, o segundo escritório, ele tá coberto aqui. E aí o ponto que eu tinha no teto, que era um trilho, que ele estava instalado aqui em cima do sofá, como é um ponto incômodo, digamos assim, em matéria de iluminação, eu resolvi tirar este ponto do teto aqui, remanejar a fiação que eu tinha desse ponto aqui, puxando por cima do forro, já que o forro vai ser refeito, vai ser pintado, remanejando e colocando a luminária em cima da mesa. Ela ainda não está nivelada, ela ainda não está colocada definitivamente na posição. A gente só começou, fez a furação, tudo ainda falta nivelar, então por isso que ela está nessa posição esquisita. Vai melhorar, não acabou. E aí o trilho que antes era de cima do sofá aqui, que agora não vai mais ter ponto nenhum, falei, bom, já que eu já tinha um trilho originalmente aqui, que ele não estava centralizado na parede. Agora, com a instalação do ar-condicionado, ficou estranha a posição que ele estava localizado. Então, aproveitei para colocar o outro trilho que seria jogado fora, como um prolongamento dele aqui. Então, eu tenho a largura toda da parede com esse trilho instalado. Depois eu consigo direcionar os spots para o que vai estar aqui em cima da bancada, de plantas, de coisas que vocês vão ver depois instaladas aqui, e aí vai fazer mais sentido do que ter só a metade dessa iluminação aqui.
Aqui dá para ver como as coisas estão todas acumuladas, todas juntas. A mesma coisa aqui na sacada, que tá todo o meu depósito de tudo que eu costumo fazer, inclusive todas as minhas plantas estão aqui juntas num lugar só para não ficar pegando pó lá dentro. E aí eu estou filmando desse ângulo aqui, porque antigamente, eu vou colocar a foto para vocês, nessa parede aqui tinha um quadro, e nessa parede aqui em cima do aparador também tinha outro quadro. Uma das coisas que a gente resolveu fazer, que eu acho que fazia todo sentido nessa mudança para receber ele aqui em casa, é que a gente trocasse os quadros das paredes com alguma coisa que tivesse mais a ver com ele também, que ele me auxiliasse a escolher, porque não importa que eu sou designer, ele não é, eu acho que a casa tem que ter a cara dos dois. Então tinha itens que são mais fáceis de trocar, digamos assim. Um deles vai ser esse sofá aqui, então esse sofá, como está em bom estado, ele vai para o escritório, e vai vir um sofá ilha para cá, que vai ser maior do que esse espaço que nós temos aqui hoje, mas que ele vai atender tanto a sala de estar com a TV, quanto a sala de jantar para o lado de cá, e aí fazia todo sentido a gente trocar esse estofado aqui também, comprando um novo. Então esse ainda não chegou, a gente está aguardando a chegada dele, depois que toda essa pintura e todas as coisas voltarem aos seus lugares normais. Eu vou colocar uma imagem depois para vocês verem como é que era antes, mas assim, para eles conseguirem puxar o dreno do ar-condicionado lá do último quarto que eu falei que eles tiveram que puxar toda a instalação desde o quarto do casal, eles tiveram que fazer a furação aqui também para poder passar o dreno para ir para a lavanderia, porque atrás dessa parede aqui, essa parede dá para minha lavanderia. Então, nós estamos trocando o espelho que tinha aqui, que antes era um espelho quadrado, que já não fazia mais sentido. E aqui também houve um recorte no forro, como vai ser pintado, depois ele vai ser fechado, emassado, pintado. E o espelho já vai ser diferente, então assim, todo cômodo teve alguma mudança, nem que seja pequenininha. A minha cozinha já estava toda feita, aqui tem um relógio que hoje ele está deitadinho ali, não sei se vocês conseguem ver, ele vai voltar ainda para o lugar dessa parede aqui como um ponto focal no final. Mas como eu tinha feito o revestimento aqui da bancada e essa parede de fundo eu nunca mexi, essa parede é o revestimento original que veio da construtora, a gente resolveu que nessa parede aqui a gente vai fazer uma textura, depois vocês vão ver como é que vai ficar. Então vai ser, a gente não vai quebrar nada aqui desse revestimento. Ele vai ser passado uma camada do material para aderir melhor, para não deixar, para deixá-la mais áspera, digamos assim. Depois vai ser massado para a gente sumir com esse degrau que forma por conta do rejunte. E aí, por último, vai ser colocada a textura nessa parede aqui, que é o que eles chamam hoje em dia de papel de parede líquido. Não sei se vocês já ouviram falar. É um fungi, ele é uma massa que parece um monte de pedrinhas, que ele é passado numa camada única, depois ele é selado, impermeabilizado, e fica com uma cara bem diferente do que a gente tem hoje. Então essa vai ser a mudança da cozinha que vocês vão ver logo, logo instalada também. Hoje chegou o material, tá aqui as latinhas que vai ser aplicado na cozinha. Esse aqui é o vão que dá pro lavabo, né? Que eu tava filmando do lado de lá, agora vocês conseguem ver como é que ele é do lado de cá. Aqui também foi outro rasgo que eles tiveram que fazer para poder passar o dreno. Então, a gente tira o pano de chão na frente e aqui vocês conseguem ver toda a tubulação passando, né, das 3 máquinas de ar-condicionado, mais o dreno que foi passado por cima aqui, onde foi instalada aquela bomba lá no escritório. E aí eles vêm para cá.
A máquina é enorme, as coisas estão todas acumuladas aqui na minha despensa, juntei tudo para cá que dava para juntar. A máquina é enorme, foi instalada na frente perto da janela aqui para poder jogar esse ar para fora, né, o ar quente que ela suga de dentro do ambiente, para poder fazer a troca de calor, então jogar isso para fora. Esse aqui é a caminha do cachorro, tá tudo acumulado por aqui para não ficar pegando tanto pó na obra. E essa é a realidade da obra e da vida que a gente está vivendo hoje em dia aqui dentro. O quadro de luz também está aberto porque tem uma tomada 220 que não estava funcionando direito, ela estava com mau contato. Então a gente já comprou o disjuntor aqui para poder trocar. Está aberta também, está esperando o eletricista. E é mais uma coisa que apareceu conforme a gente estava fazendo as coisas ao longo da obra. Então, por mais que a gente tenha um projeto, por mais que a gente se programe para fazer as coisas, alguns imprevistos, como é o caso desse disjuntor, desse problema na tomada, acontecem. E a gente vai lidando com as coisas ao longo do caminho. Então, eu acho que ao longo do episódio hoje, com esses vídeos que eu já tinha gravado da semana anterior, que vocês veem que hoje a minha sala está vazia, mas naquele momento ela estava com toda a mobília, e eu vou mostrar onde é que tudo isso foi parar. Como tudo começou, qual foi o start da obra, que foi justamente um ventilador de teto que fez todo o restante da transformação. Antes que vocês me perguntem se nós tínhamos um projeto, nós sabíamos para onde nós queríamos ir, nós imaginamos o que seria, filtramos o que ficaria e o que teria que ser trocado, que itens a gente ia trocar entre os ambientes para que os layouts dos ambientes ficassem mais fluidos. E trocar também no sentido de comprar novos itens. E depois que nós já tínhamos essa ideia geral de como a gente queria tudo, que a gente já tinha colocado tudo no papel, tudo projetado, a gente começou a pensar na parte mais executiva de tudo mesmo, que era, já que eu vou fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa antes. E isso é a base de um projeto executivo. Quando a gente pensa em projeto, primeiro a gente entende aquilo que o cliente gostaria de ter refletido na própria casa, quais são as necessidades que esse cliente tem através de um bom briefing. Esse briefing acaba gerando o projeto, o 3D, digamos assim, só um desenho, mas ele gera todo o 3D, todas as imagens de como vai ficar o ambiente pronto. E depois de aprovado essa imagem, esse ambiente pronto, a gente vai para um projeto executivo, onde a gente pensa nesses pormenores. Eu vou colocar um ventilador de teto, este ventilador de teto vai precisar ter um rasgo no gesso, justamente para poder ter uma fixação melhor, porque antes a luminária era muito leve, o ventilador ele tem uma vibração, ele tem um peso por conta do motor maior, então eu já tinha que prever a pintura daquele ambiente. Vou pintar? Então eu tenho mais coisas que eu gostaria de fazer nesse ambiente antes de pintar. Como remanejar o ponto de elétrica. Então esse ponto já foi remanejado em projeto, previsto em projeto, que ele seria trocado e rasgada por a parede para depois ser fechada e emassada, pintada, para garantir que cada passo seria seguido e que a gente não teria que refazer nenhum trabalho. Lembra que no episódio anterior eu mencionei que o planejamento era fundamental? Quem não assistiu, depois vai lá e dá uma assistida no episódio 1 que eu gravei dessa série. Eu falo justamente dessa importância. A importância da gente ter clareza na direção que a gente está indo. A importância de ter um planejamento. E o projeto executivo, o detalhamento executivo, nada mais é do que realmente ter todo esse planejamento, em pensar tudo isso que pode acontecer, quais são os passos que as coisas têm que acontecer, para que eu não tenha, depois de uma pintura acabada, eu não lembre que eu precisava de mais uma tomada aqui, eu vou ter que refazer
toda aquela pintura depois, porque eu vou sair quebrando parede de novo. Quando a gente planeja, quando a gente imagina onde cada coisa vai ficar, onde vai estar o sofá e aquele sofá precisa que chegue uma tomada, porque eu quero carregar o celular sentada no sofá, tudo isso a gente tem que pensar. Então, essa é a importância do planejamento. Aqui eu fui mostrando para vocês até os imprevistos, né, que aconteceram, como aquela tomada do quadro, a tomada do 220 que a gente teve que trocar, aquilo não era previsto, mas algumas coisas acontecem enquanto tudo está acontecendo. E nós termos profissionais trabalhando na obra que tenham essa visão do que precisa ser feito, que saibam ler um projeto e que entendam como resolver aqueles problemas que vão aparecer, porque eles vão aparecer, não adianta, a gente não consegue evitar alguns imprevistos. Então, essa importância de ter esse profissional, seja um empreiteiro, seja um engenheiro, uma pessoa que está acompanhando o geral da obra, está gerenciando tudo que está acontecendo na obra, que vai fazer com que você tenha menos dor de cabeça e que assim a obra que vai causar transtornos, não adianta, vocês podem ver, hoje eu estou gravando do meio da obra, vocês podem ver que as coisas por aqui estão sujas, não adianta, lixar paredes, lixar teto causa pó, a gente tem que tirar o mobiliário do lugar, então esses transtornos já são previstos. Agora, as outras coisas que acontecem ao longo do caminho, a gente precisa realmente ter pessoas que tenham a responsabilidade de resolver aquilo que aparece ao longo do caminho. O que eu quero dizer com tudo isso? Que projeto é importante? É importante, porque você consegue diminuir a chance de coisas erradas acontecerem. Você consegue traçar um cronograma de ordem de coisas acontecendo, para que os problemas sejam minimizados. Eles vão acontecer? Eu não posso garantir que não. Mas se eles acontecerem, que você tenha o auxílio de alguém para gerenciar, para administrar tudo isso que está acontecendo e resolver, ao invés de te trazer um problema, te trazer já a solução desse problema. Espero que eu tenha agregado com seu conhecimento hoje, que você tenha visto como acontecem as coisas, como começam as coisas dentro de uma obra. E se a gente pode tirar alguma coisa de todo esse processo hoje, de todo esse episódio de hoje, é a importância de você ter planejamento, entender que algumas coisas podem sim sair do rumo e que elas têm que voltar e ser reajustadas. E se eu posso te dar um insight, se eu posso te dar uma dica do que fazer, provavelmente seja, se você tiver a disponibilidade de não estar morando dentro da obra, facilita os processos, porque os profissionais eles podem estar dentro do imóvel durante todo o tempo, sem precisar se preocupar com a sua funcionalidade do dia a dia. Imagina um pintor estar lixando um teto da sala, que nem a minha aqui, que é integrada, vocês podem ver junto da cozinha, e eu tá tentando cozinhar alguma coisa ali com todo o pó caindo em cima da minha comida. Tem algumas coisas que são inviáveis, então a gente precisa pensar nisso. Pode parecer que eu estou contraindicando, colocando mais empecilhos para que você faça uma obra, e isso não é verdade. Eu acredito muito no poder da transformação. Eu acho que a nossa casa precisa acompanhar a fase de vida que a gente está vivendo. E a gente não pode ficar paralisado num ambiente que não nos representa por causa do medo, por medo de que pode acontecer alguma coisa errada durante uma obra, medo de como isso vai acontecer. É importante a gente
entender que algumas coisas podem fugir do nosso controle, mas que o melhor de tudo isso é imaginar como é que vai ficar lá na frente, quando estiver pronto, quando você estiver vivendo nesse lugar novo, nesse ambiente que te representa, que tem a sua cara e que faz sentido na sua nova fase de vida, aí tudo aquilo que você viveu e que foi difícil para poder chegar até ali vira experiência. Experiência de coisa legal que aconteceu, experiência de até alguns perrengues que podem acontecer, mas a forma com que você lida com eles vai mostrar o quanto você está pronto para ir para um próximo nível. Que esse episódio de hoje faça você ter coragem para dar o próximo passo, faça você imaginar que você pode ter, sim, um ambiente que te represente e que ele consiga te encorajar a fazer um pouco mais por você. Eu não tô aqui para te mostrar o que falta na sua casa ou até os erros que você possa ter cometido para chegar até aqui. Eu tô aqui para valorizar o que já é seu e te ajudar a ir para a próxima fase. Até o próximo episódio.